A tensão na região atingiu o auge após uma série de ataques com mísseis do gelo contra instalações nucleares no Irão. Altas autoridades em Teherã declararam oficialmente que o Irão está em estado de guerra. Isso é mais do que apenas retórica. É uma virada estratégica que pode alterar completamente o equilíbrio de poder no Médio Oriente e em outras regiões. A diplomacia está morta quando os mísseis caem na nossa terra, afirmou o Ayatollah Ali Khamenei, em discurso perante o Conselho de Segurança Nacional. Esta declaração foi decisiva. Antes disso, o Irão manteve-se durante muito tempo à beira do conflito, para não entrar diretamente nele. Mas os ataques a instalações-chave do programa nuclear, Fordow, Natanz e Isfahan, foram considerados um ataque que destruía os alicerces da soberania. Os meios de comunicação iranianos, como o Kayhan e o Tehran Times, passaram imediatamente à mobilização. Dezenas de milhares de pessoas participaram de manifestações em massa nas ruas de Teherã, exigindo vingança pelo sangue dos cientistas e soldados. Em resposta aos apelos populares, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, anunciou que colocaria todas as suas forças armadas em estado de alerta. O ataque foi preciso e necessário para impedir a disseminação ilegal de armas de destruição em massa, afirmou o conselheiro de segurança nacional do presidente dos DIL. No entanto, no Irão, isso soou como uma justificação cínica para a agressão. Como resultado desses acontecimentos, os problemas internos e externos estão a agravar-se. Se não for introduzido agora um mecanismo internacional de contenção, a região tornar-se-á uma zona de combate sem controlo, adverte o analista militar Mehdi Tavassoli. Entretanto, o parlamento iraniano ratificou subitamente uma lei que permite suspender a cooperação com a AIEA. Esta medida pode reduzir ao mínimo a transparência em relação ao programa nuclear da República Islâmica. A guerra, da qual se falava há apenas alguns meses, tornou-se realidade. Isto não diz respeito apenas aos problemas do Irão ou de Israel. A segurança energética global, as alianças diplomáticas internacionais e, possivelmente, toda a ordem mundial pós-Segunda Guerra Mundial estão ameaçadas, afirma a Reuters. Não existe uma linha clara de desaceleração, o que é particularmente preocupante. Se Washington continuar a ofensiva e Teherã responder com a mesma dureza, uma terceira guerra mundial pode ser inevitável. As bases militares dos EUs no Iraque, no Catar e no Bahrein já estão sob vigilância. O sistema de defesa aérea israelita, Cúpula de Ferro, gasta diariamente milhões de dólares em munições. E no Líbano e no Iêmen, observam-se os primeiros sinais de atividade de grupos proxy. Enquanto os aliados ocidentais discutem a coordenação, o Irão pensa no próximo passo. É fundamental garantir a prontidão para um conflito em grande escala. Em todas as províncias estão a decorrer treinos de defesa civil, retórica contra os Estados Unidos e o Irão. Pela primeira vez desde Mittelkey, foi anunciada a mobilização de reservistas. É simbólico que, neste momento, os meios de comunicação iranianos publiquem entrevistas com antigos comandantes da Kataib Hezbollah e da Hezbollah, que afirmam: chegou a hora de libertar Al-Quds, não com slogans, mas com fogo. Estas palavras podem indicar que, na sombra das declarações oficiais, já começou a formar-se uma nova coligação de resistência. Assim, o Irão fez o que evitou durante os últimos 20 anos. Entrou oficialmente em conflito aberto com os Estados Unidos e Israel. A questão de saber se haverá guerra já não é relevante. Ela já começou. Surge então a seguinte questão: até onde as partes estão dispostas a ir e quem irá parar este desastre global? A operação denominada Midnight Hammer foi uma das operações militares mais ousadas realizadas pelos Estados Unidos nos últimos 10 anos. Os alvos eram Fordow, Isfahan e Natanz, 3 componentes principais da infraestrutura nuclear do Irão. Naquela noite, dezenas de invisíveis bombardeiros B-2 Spirit, acompanhados por 125 aviões de apoio, incluindo F-22 e F-35, rasgaram o céu sobre o Irão.
Mais de 30 mísseis de cruzeiro Tomahawk foram lançados de submarinos no Mar Arábico. No entanto, esta operação não envolve apenas uma iniciativa dos Estados Unidos. Fontes em Israel, em particular o canal Can News, relatam que Israel foi o principal impulsionador da campanha. Desde o início da década de 2010, Tel Aviv tentava destruir o complexo subterrâneo de Fordow, localizado nas profundezas das rochas. Apesar de Israel ter informações de inteligência, não possuía armas capazes de romper a defesa. A única arma que poderia destruir Fordow era a bomba GBU-57, um enorme projétil de 13 toneladas, único no arsenal da Força Aérea dos Israel. As ações de Washington foram abertamente saudadas pelos políticos em Jerusalém. Elas foram chamadas de um passo corajoso em defesa da civilização. Como afirmou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, se Teherão não parar agora, amanhã será tarde demais, afirmou o ministro da Defesa Yoav Gallant. Mas como é que os Estados Unidos decidiram carregar no botão? Talvez a resposta esteja numa operação secreta conduzida sob um nome falso. Segundo o The Intercept e o Wall Street Journal, alguns dias antes do início da operação em Tel Aviv, ocorreu um acidente perto da embaixada dos Estados Unidos. Oficialmente, sabe-se que pertence a certos agentes iranianos. No entanto, várias fontes, incluindo ex-funcionários da Mossad, afirmam que a provocação foi criada artificialmente. O objetivo é incutir nos americanos um sentimento de ameaça por parte do Irão. A opinião pública estava preparada para uma resposta militar, tendo em conta a elevada vulnerabilidade das instalações americanas após os ataques no Iraque e na Síria. Foi precisamente nesse momento que começaram os preparativos. Um dos maiores porta-aviões do mundo, o USS Nimitz, chegou ao Mar Vermelho. Mais de 30 F-35 foram enviados para a região. O Comando Central do ZEUE aprovou a rota do grupo de ataque depois que Israel passou informações de inteligência sobre as trajetórias dos túneis subterrâneos até o alvo em Ford. Tudo indicava que se tratava de um ataque organizado. O último relatório da Rand Corporation afirma que não só os militares participaram na preparação da operação, mas também centros de análise que estudaram o comportamento do Irão após o ataque. É óbvio que Teherão irá responder. No entanto, o objetivo do ataque não era destruir toda a infraestrutura, mas causar um choque traumático que pudesse forçar o Irão a ceder. No entanto, o resultado foi o oposto. Os EUA reuniram em torno do Irão uma ampla gama de aliados regionais, desde o Hezbollah até Ansar Allah no Iêmen, em vez de levá-lo a ceder. Além disso, pela primeira vez em muito tempo, até mesmo grupos políticos moderados no Irão, que antes preferiam dialogar com o Ocidente, passaram a adotar uma postura de conflito duro. É interessante notar que, mesmo nos próprios Estados Unidos, a Operação Midnight Hammer foi alvo de críticas internas. Em audiências no Senado, vários senadores democratas questionaram a legalidade do ataque, que não foi aprovado pelo Congresso. Abrimos a caixa de Pandora, cujas consequências podem ir muito além do Golfo Pérsico, afirmou o senador da Geórgia, Jon Ossoff. A reação internacional foi ambígua. Em geral, o Reino Unido e a França apoiaram as ações dos DIEU. A Alemanha expressou profunda preocupação com o possível fracasso dos esforços diplomáticos. Além disso, a Turquia e a Indonésia criticaram duramente os GEUs, acusando-os de criar instabilidade na região. Enquanto isso, Israel continua sua campanha para eliminar potenciais ameaças vindas do norte. As forças do Tzahal, incluindo as unidades de elite Golani e Duvdevan, estão concentradas na fronteira com o Líbano. Tudo indica que, em caso de conflito, o Hezbollah pode ser o próximo alvo. Como resultado, os Hezbollah e Israel lançaram um ataque cuidadosamente preparado nos setores militar e de informação. No entanto, este ataque não foi dissuasivo. Pelo contrário, serviu como o início de uma série de explosões que já começaram a se espalhar por todo o Médio Oriente.
Em poucas horas, a liderança militar do Irão respondeu aos ataques dos Estados Unidos e de Israel. De acordo com um comunicado oficial do comando do IRGC, começou uma fase de resposta assimétrica e simétrica, abrangendo os teatros de operações terrestres, marítimas e aéreas, o uso de drones kamikaze e mísseis balísticos, bem como a ameaça de bloquear o Estreito de Hormuz, uma artéria vital para a energia mundial, estão no centro deste contra-ataque. No primeiro dia após o ataque a Natanz e Ford, as forças de mísseis iranianas atacaram alvos do Zuceu no Catar, Bahrein e Kuwait. A agência Tasnim informa que foram utilizados mísseis de médio alcance Shahab-3 e Khorramshahr-4, com ogivas de fragmentação. Assim, vários centros logísticos na base de Al-Udeid foram danificados e um depósito de munições no território da base aérea em Manama foi destruído. Ao mesmo tempo, começou uma campanha com o uso de drones. Mais de 70 drones, Shahed 136 e Mohajer 6 foram lançados em direção a instalações israelenses e americanas a partir de vários pontos no Irã e no Iraque. Apesar de os sistemas de defesa aérea estarem funcionando, alguns deles atingiram seus alvos. O ataque ao centro logístico da Força Aérea dos Ipuaios em Erbil, Kurdistão iraquiano, confirmado por imagens de satélite publicadas pela Al Jazeera, foi particularmente notório. Mas a escalada no Golfo Pérsico foi o passo mais significativo. As forças navais do Irão começaram a controlar o Estreito de Hormuz, por onde passam até 30% do abastecimento mundial de petróleo diariamente. Barcos iranianos da classe Zolfagar e submarinos do tipo Fateh estabeleceram as suas posições perto de pontos estratégicos. Foi criado um sistema de vigilância marítima e instalados campos de minas para alertar contra a minagem. Se a agressão do Zeu continuar, bloquearemos completamente Hormuz, afirmou o porta-voz do IRGC. Isso será imediatamente percebido pelo mercado mundial. Os mercados reagiram imediatamente a estas palavras, provocando uma venda em pânico nas bolsas de valores de Tóquio a Frankfurt, quando o preço do petróleo Brent disparou para $142 por barril. Em resposta, Washington enviou rapidamente uma frota de 3 navios da classe Arleigh Burke com sistemas de defesa antimísseis Aegis para a região, com o objetivo de cooperar para garantir a liberdade de navegação. Foram abertos canais de comunicação com os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita. No entanto, especialistas alertam que qualquer confronto militar em Hormuz terá consequências catastróficas para a economia mundial. O ataque do Irão foi em grande escala e planeado. Assim, na noite de 21 para 22 de junho, ocorreu um cyberataque ao sistema GPS da Marinha Americana na região de Oman. De acordo com o The Hacker News, ela pode estar relacionada ao grupo cibernético iraniano Vingança Eletrônica. Isso causou falhas na navegação de 2 petroleiros e até mesmo uma mudança de rota de um deles, o que foi confirmado pelos sistemas de rastreamento Marine Traffic. Não se esqueça também dos proxies regionais. Os Houthis do Iêmen, que são oficialmente apoiados pelo Irão, afirmaram que precisam de vingar Teherão. Os seus drones atacaram a cidade israelita de Eilat algumas horas depois, danificando o centro logístico da cidade. Embora o Hezbollah mantenha-se em silêncio, observa-se uma concentração de equipamento militar nas regiões do sul do Líbano. Israel estabelece um estado de alerta elevado nos assentamentos do norte. O Irão está a agir com flexibilidade, conclui o analista militar Idris Hosseini, BBC Persian. Não está a tentar destruir tudo de uma vez. No entanto, está a desencadear uma reação em cadeia, em que cada passo seguinte agrava ainda mais a situação. É uma tática de contenção que recorre a uma escalada gradual. O Teherão oficial não esconde o que pretende fazer. Na sessão da Organização de Cooperação de Xangai, OCIS, em Astana, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amir Abdollahian, afirmou: "Não queremos a guerra, mas se for atacados, não vamos retaliar sozinhos."
Isto pode ser visto como um sinal de que o Irão conta com o apoio de aliados como a China e a Rússia na próxima confrontação. Em 23 de junho, uma delegação militar iraniana visitou Moscovo para discutir o fornecimento de armamento adicional, como os sistemas de defesa antiaérea Tor M2 e Buk M3. Embora o Kremlin ainda não se tenha pronunciado, fontes diplomáticas afirmam que a Rússia agirá caso os seus interesses no Irão sejam ameaçados. Assim, o Irão respondeu de forma estratégica e não impulsiva. Agiu de forma organizada, rápida e eficaz. A questão é até onde Teherão está disposta a ir e se a comunidade internacional terá tempo suficiente para impedir. A próxima fase, o bloqueio total do Estreito de Hormuz e o envolvimento de toda a região num conflito militar aberto. A Rússia e a China são duas superpotências geopolíticas que estão entrando ativamente no jogo, à medida que o conflito entre o Irã, os EUA e Israel ultrapassa os limites de uma crise regional. A participação de Moscovo e Pequim já não se limita a declarações diplomáticas. Num contexto de escalada, Moscovo e Pequim deram a entender que estão prontos para uma parceria estratégica, o que pode alterar radicalmente todo o equilíbrio de forças na região. O Kremlin fez uma declaração contundente logo após os primeiros ataques aéreos dos Delbail. O presidente Vladimir Putin contactou pessoalmente o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para pedir que garantisse a segurança dos especialistas russos que trabalham na construção de centrais nucleares em Bushehr e Ahvaz. A RIA Novosti informa que mais de 600 engenheiros russos trabalham nas instalações de Bushehr. Qualquer ameaça à sua vida pode provocar uma intervenção. Além disso, Moscovo expressou profunda indignação pelo fato de o ataque ao Irão ter sido realizado sem o consentimento do Conselho de Segurança da ONU. Estas ações põem em causa todo o sistema de direito internacional, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov. Além disso, segundo o Le Monde, a delegação russa rejeitou a resolução dos Etumbaitos que acusa o Irão de agressão nos bastidores do Conselho de Segurança da ONU, apesar de a Rússia ainda não ter entrado no conflito militar. A China conseguiu manter uma estratégia menos agressiva, mas também extremamente perigosa. 2 navios de reconhecimento da Marinha da China, o Eitanefine e o Eitenset, foram avistados no Golfo Pérsico apenas 2 semanas após o início das hostilidades. A interceptação de sinais, a interceptação de comunicações, a análise da atividade de radar e o rastreamento de trajetórias de mísseis são as suas principais funções. Segundo o Centro de Análise Naval dos TOCN, o aparecimento dos navios chineses indica que Pequim quer manter o controle sobre o desenvolvimento do conflito e proteger os seus interesses energéticos. Como a China é o maior consumidor de petróleo iraniano, o bloqueio do Estreito de Hormuz terá um impacto negativo na economia chinesa em geral. Além disso, em 22 de junho, foi realizada em Pequim uma reunião fechada para as maiores empresas energéticas, como a Sinopec e a CNPC, para discutir como reagir a uma possível escalada. A aceleração do fornecimento de petróleo da Rússia e a organização de compras urgentes na África são 2 das medidas propostas. Além disso, observa-se um interesse militar da China. Segundo dados não confirmados, conselheiros militares chineses foram vistos na ilha de Jask. O Irão também afirmou que está a cooperar com a RPC na área de guerra eletrônica e reconhecimento por satélite. A Rússia foi ainda mais longe, enviando 3 novas fragatas com mísseis calibre para o Mar Negro, bem como reforçando as linhas de defesa na base aérea de Hmeimim, na Síria. A aviação russa está a aumentar a sua atividade sobre o Mediterrâneo Oriental, de acordo com imagens de satélite publicadas pela Stratfor. Segundo Dmitry Trenin, analista do Carnegie Center, Moscovo e Pequim não permitirão que o Ocidente redesenhe sozinho o mapa do Médio Oriente. Eles usam pressão sutil por meio de inteligência,
fornecimentos, diplomacia e recursos informativos, em vez de intervenção direta. A visita de Sergei Naryshkin, chefe do Serviço Federal de Inteligência da Rússia, a Teherã deu sinais adicionais. Embora tenha sido oficialmente declarado que a visita tinha como objetivo o intercâmbio de informações sobre terrorismo, fontes da Bloomberg informam que foi discutida a cooperação em matéria de cibersegurança e proteção de infraestruturas contra cyberataques dos da Rússia e de Israel. A reformatação da diplomacia internacional começou, embora os países do grupo BRICS, como o Brasil, África do Sul e Índia, ainda não tenham tomado medidas ativas. O seu interesse pela situação está a crescer. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia já declarou que está pronto para fornecer uma plataforma para negociações, o que pode significar uma tentativa de oferecer uma alternativa aos mediadores ocidentais. O mundo inteiro começou a falar sobre a necessidade de reiniciar todo o sistema de segurança coletiva, chamado de Nova Yalta. Estamos a assistir à destruição do frágil equilíbrio entre o direito da força e a força do direito internacional, afirmou o secretário-geral da ONU, António Guterres, ao comentar as ações dos Estados Unidos. Assim, o quarto capítulo do conflito não se desenrola em Teherã ou Washington, mas nos gabinetes de Moscou e Pequim. Embora ainda não tenham iniciado ações militares, a entrada de uma destas potências no campo de batalha pode provocar uma escalada global com consequências imprevisíveis, se a situação continuar a agravar-se. A comunidade internacional ficou em estado de paralisia diplomática em resposta à rápida deterioração da situação no Golfo Pérsico. O Conselho de Segurança da ONU, que historicamente participou na resolução de conflitos a nível internacional, ficou dividido pela primeira vez na sua história. Durante as primeiras 48 horas, não foi possível chegar a um consenso, o que acentuou a divisão e a desconfiança entre as principais potências. A Rússia e a China se opuseram à resolução apresentada pela França e pelo Reino Unido, que exigia um cessar-fogo imediato e a retomada do diálogo diplomático. Moscou insistiu que o texto incluísse uma cláusula sobre a inadmissibilidade do uso unilateral da força sem a sanção da ONU. Washington interpretou isso como uma tentativa de dar ao Irão o direito de agir. A mídia americana, por sua vez, elaborou uma resolução alternativa, na qual as ações do Irã foram caracterizadas como ameaça direta à segurança internacional. Pequim, por outro lado, bloqueou o texto, pois considera que ele apresenta um quadro incompleto dos acontecimentos e exige uma investigação adicional dos incidentes com ataques a instalações dos ESEUAs na região. Numa declaração extraordinária, o secretário-geral da ONU, António Guterres, expressou profunda preocupação com o fato de a humanidade estar à beira de um conflito nuclear. Nenhuma nação, mesmo a mais poderosa, será capaz de lidar com as consequências da destruição da paz global, sublinhou. A ONU não conseguiu propor nada além de pressão moral. Nos bastidores da Assembleia Geral da ONU, eclodiram paixões diplomáticas. O embaixador de Israel chamou o Irão de centro do mal e do terrorismo, e os representantes do Irão abandonaram a sessão. Em resposta, o chefe da delegação iraniana acusou Israel de provocar uma guerra usando os instrumentos dos Estados Unidos. Também começaram consultas extraordinárias no âmbito do G20. A Alemanha, a Itália e a Índia propuseram a realização de uma reunião extraordinária com o objetivo de chegar a uma posição comum sobre a desaceleração. Não podemos permitir que as armas nucleares voltem a ser um argumento na política internacional, afirmou Annalena Baerbock, chanceler da Alemanha. Este é o caminho para o inferno. Enquanto isso, a situação no mundo muçulmano evoluía rapidamente. O presidente Recep Tayyip Erdogan negociou com os líderes do Catar e da Malásia para discutir possíveis medidas de pressão sobre Washington. E a Turquia afirmou que os EUA ultrapassaram os limites do aceitável.
Apesar da rivalidade histórica com o Irão, a Arábia Saudita apelou à solidariedade islâmica e convocou uma reunião extraordinária da Organização para a Cooperação Islâmica. Na Europa, há divergências. A França adotou uma posição mais ponderada, enquanto o Reino Unido manteve a sua aliança com os EU. O presidente Emmanuel Macron propôs a criação de uma missão mediadora autônoma com a participação do Vaticano, da Suíça e da Índia. Apenas a autoridade moral fora da OTAN e da OCDE pode convencer as partes a regressar às negociações, considera Macron. A Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, expressou especial preocupação com esta questão. Rafael Grossi, chefe da organização, afirmou que, desde o início do conflito, os inspetores foram retirados do Irão e o acesso às instalações nucleares foi perdido. Estamos na escuridão total. Ele enfatizou que o Irão pode, a qualquer momento, retomar o enriquecimento de urânio para fins militares, e ninguém ficará a saber. A situação se agravou tanto nas ruas quanto nas redes sociais. Em Nova York, Berlim, Londres e Jakarta, ocorreram manifestações contra as ações militares. As autoridades exigem que mantenham a calma e cessem imediatamente as hostilidades. Os movimentos juvenis, que afirmam, esta guerra não é nossa, mas seremos nós que pagaremos por ela no futuro, estão particularmente ativos. Em geral, parece que as organizações internacionais criadas para evitar tais conflitos não conseguiram impedir a reação em cadeia. Não só a ordem física foi violada, mas também a própria lógica do mundo pós-guerra. Se os líderes mundiais não conseguirem parar este crescimento, as consequências podem ser extremamente caras, não só em milhares de milhões de dólares, mas também em milhões de vidas. O mundo enfrenta um dilema terrível: tentar parar o conflito antes que se transforme numa guerra nuclear em grande escala, ou tentar detê-lo por meio da diplomacia, compromissos e pressão internacional. Mas quando cada estado já apostou na força, quem poderá ser o juiz? Uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional continua em Washington. O Pentágono apresentou ao presidente um plano de contenção no caso de um ataque nuclear do Irão, segundo o Politico. Membros do establishment americano, incluindo o ex-secretário de Estado John Kerry e o senador Bernie Sanders, exigem abertamente o fim imediato das hostilidades e o retorno ao acordo nuclear. O Irão anunciou oficialmente a sua saída do Plano de Ação Conjunto Global, JCPOA. O Irão não se considera mais obrigado a cumprir as restrições impostas pelo acordo violado pelos EUA, diz o texto. A partir de agora, Teherã pode enriquecer urânio a qualquer nível, sem receio de supervisão por parte de outros países. Este é um momento histórico para a segurança mundial. De acordo com analistas do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, IRSS, ao ritmo atual, o Irão poderá construir armas nucleares em 3 a 4 meses. Além disso, já foram concluídos os trabalhos para o lançamento dos seus vetores. Os mísseis Segil-2 e Khorramshahr-4 podem, em teoria, atingir Israel e os estados do sul do Zio. Entretanto, Israel reforça a sua defesa e toma medidas para evitar quaisquer perigos que possam surgir na fronteira norte. Na Galileia, o Exército de Defesa de Israel, IDF, instalou sistemas de mísseis Sling David e Hetz-3, além de reforçar as patrulhas na fronteira com o Líbano. No entanto, há pessoas que expressam dúvidas mesmo dentro de Israel. Se o conflito não for detido agora, as consequências serão irreparáveis, mesmo para nós, afirmou Tamir Pardo, ex-diretor da Mossad. A ONU continua a conduzir negociações à porta fechada. A Suíça e a Índia ofereceram apoio informal do Vaticano a um canal diplomático temporário entre o Irão e o ZIL. Trata-se da possibilidade de criar uma plataforma trilateral que poderia suspender as hostilidades, pelo menos temporariamente, e iniciar inspeções sob a égide da ONU. No entanto, cada atraso aumenta o risco. Se Hormuz for bloqueado,
O petróleo subirá para mais de $180 por barril, afirmou o porta-voz da OPEP. Medidas bem-sucedidas para regular o consumo de energia, bem como o aumento das importações de GNL dos Estados Unidos e da Argélia, já estão a ser consideradas pela Comissão Europeia. Na verdade, a diplomacia, o equilíbrio militar e o mercado mundial estão num impasse. As consequências dos conflitos começam a aparecer mesmo em países que não estão diretamente envolvidos. Na Índia e na China, os preços dos alimentos e da gasolina estão a subir. O clima de pânico toma conta do mundo dos negócios na Europa. Nos Estados Unidos, há um medo pânico de uma nova guerra, que pode se prolongar e se tornar muito mais sangrenta do que no Iraque ou no Afeganistão. Mas há um fio de esperança. Apesar da aparente desesperança, tanto Teherão como Washington compreendem as consequências de um novo passo. Se ocorrer um ataque nuclear, não será apenas um ato militar, significará o fim de todo o sistema político existente atualmente. Uma guerra nuclear não se ganha, previne-se, afirma o politólogo alemão Thomas Mayer. O mundo está à beira do colapso e qualquer ação subsequente pode ser a última. No entanto, ainda há uma possibilidade de recuar. Recuar significa salvação, não derrota. Salvação de pessoas, países e do futuro. A única questão que permanece em aberto é: haverá um líder que ousará baixar as armas primeiro?